Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o software FluidSim. O FluidSim ele é um software de projeto e simulação da Festo. Ele é exclusivo Festo e de alguns representantes nossos. Ele é muito utilizado dentro das escolas e também em empresas. Dentro das escolas como acelerador ali do conhecimento, né? Ele auxilia muito, né, o aluno na hora de fazer uma montagem de um exercício e auxilia também o professor por conter diversas ferramentas de conteúdo e de simulação. Além disso, ele é muito utilizado também em empresas de pequeno, médio e até grande porte, em áreas de desenvolvimento de projetos. Então, eu queria falar um pouquinho dele hoje com vocês. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver um projeto nele. É um projeto bem simples, mas que já vai dar a ideia de algumas funcionalidades do software. Então, o que, que a gente vai fazer? O nosso projeto ele consiste num elevador de cargas frágeis. Então, aqui na tela, vocês estão vendo algumas funções que esse elevador deve ter, alguns passos que a gente precisa seguir. Então, o que, que vai acontecer nesse nosso dispositivo? Ao lado, vocês estão vendo uma imagem ilustrativa do nosso elevador. Então, ele vai ser um atuador pneumático que vai elevar, subir uma carga. Então, no caso desse dispositivo, o operador ele possui dois acionamentos, um de elevação, onde ele vai estar descarregado. Então, quando o atuador estiver avançado, ele vai estar descarregado para avançar, e um na descida carregada. Ou seja, quando o operador apertar um outro botão, esse meu elevador vai descer com uma carga. Durante esse movimento, o avanço ele deve ocorrer rapidamente, porque eu estou sem carga e o retorno deve ocorrer lentamente. O curso limite, né, ao espaço que o meu atuador vai se deslocar é em torno de 100 milímetros. Então, 100 milímetros é o máximo que o meu atuador vai se deslocar. E o atuador deve estar recuado na condição inicial. Além disso, a minha válvula de comando, né, a válvula que vai comandar esse atuador, ela deve possuir um acionamento elétrico. Então, basicamente, o que, que nós temos? Um atuador, o operador aperta um botão, ele sobe, um dispositivo ou uma outra pessoa coloca uma carga ali naquele atuador, o mesmo operador aperta um botão, esse atuador desce com a carga. É uma carga frágil, então ele tem que descer lentamente. O que, que a gente tem disponível de componentes para montar esse nosso projeto? Então eu vou ter um atuador de duplação, uma válvula duplo solenoide, duas válvulas reguladoras de fluxo que vão fazer o controle de avanço e recuo. Como eu quero o recuo mais lento, eu vou usar uma válvula reguladora de fluxo. As bobinas solenoide, as bobinas de acionamento do meu atuador. Os botões para acionamento, botão sem retenção, então é o botão pulso. E os relés que vão energizar as minhas bobinas. Então, basicamente é isso que a gente vai montar hoje. Esse é um projeto bem simples, mas bem interessante que vai mostrar várias funções do nosso software FluidSim. Espero que vocês gostem. O FluidSim, ele, além de ter essa questão, né, de pneumática, ele também tem hidráulica e elétrica. São três softwares separados, mas que quando você tem os três, você consegue montar um circuito híbrido. Então você consegue colocar as três tecnologias dentro do mesmo software. Vamos montar o nosso projeto. Legal, pessoal. Vamos iniciar o nosso projeto então. Antes de acrescentar aqui a folha de projeto, antes da gente sair montando o circuito, eu queria mostrar que o FluidSim ele tem uma ferramenta de conteúdo. Então, o aluno pode consultar conteúdo, informações sobre tipos de atuadores, tipos de válvulas, funcionamento dos atuadores, funcionamento das válvulas, tudo isso já é integrado no FluidSim. Lembrando que muita informação que está aqui já é compatível com o nosso hardware. Então, para quem já tem as bancadas de treinamento de pneumática, de hidráulica, algumas informações das bancadas já estão aqui no software. Isso facilita bastante a vida tanto do professor quanto do aluno. Então, por exemplo,
Vamos aqui em biblioteca de componentes. Se o aluno quiser saber alguma informação sobre atuadores, por exemplo, vamos localizar aqui atuadores, duplação. Aqui ele tem informações sobre os tipos de atuadores, quais são as aplicações mais, onde esses atuadores são mais aplicados, para que serve cada um dos modelos, informações do dimensionamento e da especificação desses atuadores, tudo isso ele consegue encontrar aqui, não só dos atuadores, válvulas, outros tipos de válvulas mais específicas, tudo isso ele consegue encontrar aqui no FluidSim. Legal. Então essa é a interface inicial do nosso software, essa é a cara básica dele. Vamos acrescentar aqui uma folha de projetos. O FluidSim, ele já vem com algumas folhas que você pode utilizar, mas você pode ficar à vontade para inserir uma folha que seja do seu gosto, uma folha que você já esteja acostumado, do seu dia a dia, da sua empresa ou da sua escola. Então, eu vou escolher aqui uma folha A4, paisagem. Ele dá a opção de salvar. Pronto, já inseriu a minha folha de projeto. Eu consigo alterar aqui nos campos todas as informações da minha folha de projeto. Então, o nome do projeto, local de instalação, o nome da pessoa responsável, as datas, assinatura, revisão, tudo isso eu consigo inserir aqui na minha folha de projeto. Legal. Baseado no funcionamento lá do nosso sistema, o primeiro componente que eu vou inserir aqui vai ser o atuador. Aqui ao lado esquerdo, a gente tem a nossa biblioteca de componentes. Então, eu vou abrir aqui a biblioteca de componentes pneumáticos e a gente tem à disposição todos esses componentes. Então, vou lá em atuadores, é um atuador de duplação, eu clico e arrasto para a minha área de trabalho. Quando eu passar o mouse sobre o meu atuador, ele vai me dar todas as informações do componente. Então, ele vai me falar o diâmetro da haste, a área do êmbolo, todas essas informações. Quando eu der 2 cliques no meu atuador, ele vai abrir a tela de configuração, a tela de propriedades do meu atuador. É aqui onde eu vou alterar todas as informações necessárias do meu sistema. Então, por exemplo, no nosso caso, o curso do nosso sistema é 100 milímetros. Então, não há necessidade de eu fazer qualquer alteração aqui nas propriedades. Além disso, o que mais eu consigo configurar aqui no meu atuador? Eu consigo fazer as configurações de força que vão ser aplicadas no meu atuador. E ele vai me gerar um gráfico do perfil de força do meu sistema. Isso também é possível. Além disso, consigo reconfigurar o desenho aqui do meu atuador. Tudo isso nessa tela de propriedades. Então, voltando lá nos parâmetros do componente, a primeira coisa que eu vou fazer é vou dar um nome para esse meu atuador. Então, vai ser o atuador 1A1. Pronto, já apareceu aqui a simbologia com o nome. O próximo componente que eu vou adicionar vai ser a minha válvula. Então, vou em válvulas direcionais. Aqui eu já tenho algumas válvulas configuradas. Então, por exemplo, essa é uma válvula já configurada. Mas eu quero configurar ela do zero. Vou adicionar aqui uma válvula 5-duas. Da mesma forma com que o atuador é configurado, a válvula também é configurada. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele passa as informações de configuração da minha válvula. Ele já até fez a ligação aqui, ele já liga automaticamente, né? É possível também você clicar, arrastar, você também faz a ligação. Então, vamos configurar a nossa válvula. Aqui também características da válvula, por exemplo, vazão nominal. Vou dar um nome aqui para a válvula. Essa válvula vai ser um V1. Clico em configurar válvula. Pelo nosso projeto, a válvula tem que ser duplo solenoide. Então, acionamento elétrico.
tanto de um lado quanto do outro lado. Legal. O atuador, inicialmente, ele tem que estar recuado, então essa já é a posição correta da minha válvula 5 duas vias. Quando eu der 2 cliques aqui nas conexões, ele vai habilitar para eu inserir os silenciadores. Vamos colocar aqui o elemento de alimentação, o compressor. Legal, então essa já é a parte pneumática do nosso circuito. Agora o que eu preciso inserir aqui são os comandos elétricos que vão acionar essa minha válvula. Então eu vou lá na minha biblioteca, controles elétricos. A primeira coisa que eu vou inserir são as minhas fontes de alimentação. Então o meu solenoide vai ser acionado por 24 volts. Que mais que a gente tinha lá na lista de componentes? As bobinas solenoide. No caso são duas, porque a válvula é duplo solenoide. Os relés. Os meus botões. Botão pulsador. Os meus contatos. Vejam como é simples fazer a montagem de um projeto, de um circuito. Legal, e agora eu vou começar a dar a nomenclatura aqui dos meus acessórios, dos meus dispositivos. Então esse botão vai ser o botão S1. Esse outro vai ser o meu botão S2. Esse meu contato dessa bobina vai ser o K1. Quando eu clicar aqui no contato novamente, ele já reconhece que eu tenho uma bobina K1. Essa minha bobina vai ser K2. No outro contato, da mesma forma, ele já reconhece que eu tenho uma outra bobina K2. As minhas bobinas solenoide, essa vai ser a 1M1 e essa vai ser um M2. Quando eu clicar nas bobinas da minha válvula, ele já reconhece os contatos, as bobinas também. E pronto. O meu circuito está pronto, está parametrizado. Vamos ver se funciona? Vamos simular. Então lembre-se, quando o operador apertar um botão, o atuador tem que avançar. E quando ele apertar outro botão, o atuador tem que recuar. Então, o princípio básico de funcionamento do nosso sistema já foi satisfeito. O que mais que a gente tinha de condições de contorno dentro lá do nosso projeto? O atuador, quando ele avançasse, a gente poderia fazer o controle ali do avanço, ele avançaria rapidamente, e quando ele retornasse, seria um retorno mais suave, um retorno mais lento. Legal. Para isso, o que a gente tinha disponível?
as duas válvulas reguladoras de fluxo. Então, eu vou aqui na minha biblioteca, válvulas de controle de fluxo. Aqui eu estou usando a versão em português. É possível mudar para outras linguagens. Dá para mudar para inglês, para alemão, para francês, espanhol. Ele também tem em português, eu estou usando em português. Então, uma válvula reguladora de fluxo, outra. Vou entrar nas propriedades da válvula. Vou mudar aqui a rotação da válvula para ela ficar em pé. Mesma coisa na outra válvula. Puxar o meu desenho um pouco mais para baixo aqui para caber as válvulas. Essa válvula aqui vai ser a válvula 1V2, dando continuidade, né, à numeração. E essa vai ser a 1V3. Legal. Então vamos simular. Aqui a válvula ainda está sem função nenhuma, mas eu quero regular o recuo do meu cilindro. Então eu vou nessa válvula aqui e vou colocar um nível de abertura igual a 15%, por exemplo. Avançou rapidamente e o retorno foi mais devagar. Se ficar difícil para ver, a gente consegue alterar a velocidade de simulação. Então eu vou aqui em simulação, o meu fator de câmera lenta é de 1 para 5. Avançou, recuou. Bem mais lentamente. Vocês conseguem perceber que as linhas elas vão mudando de cor de acordo com o que o meu circuito está fazendo. Então, a linha azul escuro é a parte do meu circuito que está pressurizado. E a linha azul claro é a parte do meu circuito, ao lado do meu circuito que está despressurizado. Então, esse é o funcionamento do nosso circuito. Aqui a gente atende a todas as características que estavam sendo solicitadas lá no nosso projeto. Agora imaginem uma situação de segurança. Vamos incrementar um pouco mais o nosso circuito. Imagina que é colocado uma carga lá no atuador, né? Um operador insere uma carga e aí o outro operador aperta um botão para que o elevador desça. De repente, nesse mesmo período, acontece uma queda de energia ou uma despressurização do sistema. O sistema fica despressurizado. Se o sistema ficar despressurizado, o que acontece? A força exercida pela carga, o peso da carga, pode fazer com que o atuador se movimente sozinho, sem comando do operador. Então, para isso, a gente pode usar uma válvula de retenção, para que caso haja uma despressurização do sistema, o meu atuador vai se manter pressurizado. Então, vamos localizar aqui a válvula de retenção. Aqui a válvula de retenção pilotada. Opa, estou em modo simulação. O que acontece com o nosso circuito agora? O funcionamento dele continua da mesma forma. A diferença é que em caso de despressurização, essa válvula vai reter o meu sistema pressurizado. Então, avancei o meu atuador. Vou zerar a minha pressão de trabalho. Note que o meu sistema inteiro ficou despressurizado.
porém a minha câmara de avanço do atuador ela se manteve pressurizada por causa da válvula de retenção. Isso é uma forma da gente deixar o nosso sistema mais seguro. Legal, terminei o projeto. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso inserir uma lista de componentes, uma lista de peças. Então vou clicar em qualquer local, pronto, ele já inseriu a minha lista. Ah, a minha lista tem muita informação, quero tirar informação. 2 cliques na lista, você consegue entrar em propriedades da lista, vou em atributos, eu quero só, por exemplo, a identificação e a descrição dos meus itens. Pronto, ficou uma lista bem mais compacta. Daqui eu posso gerar um PDF e o meu projeto está pronto, seja ele para uma empresa ou seja ele para um aluno que vai entregar uma atividade, uma prova, fica a critério de vocês. Então, basicamente, esse é o funcionamento do FluidSim. É claro que aqui a gente montou um projeto muito simples, é um projeto básico. Ele dá a oportunidade de a gente fazer coisas mais complexas. Entra também a parte de controle proporcional. Então, pneumática proporcional, hidráulica proporcional também é possível de serem realizados circuitos dessas tecnologias aqui. Eu vou mostrar um para vocês. Isso é um circuito de pneumática proporcional, onde a gente vai fazer o controle de posição de um atuador e já tem toda uma lógica de segurança inserida nesse nosso circuito. Então vamos fazer uma simulação. Legal. O nosso comando eletrônico da válvula proporcional direcional já começou a atuar. Aqui a gente tem um bloco PID ligado a uma régua potenciométrica que está no nosso atuador. Então ela pega o sinal de posição do nosso atuador e joga dentro de um bloco PID. Dentro desse bloco PID eu consigo fazer a inserção dos meus ganhos. Então eu posso calcular os meus ganhos e inserir aqui no bloco. O que esse meu gráfico aqui embaixo está mostrando? Ele está mostrando a tensão na bobina da minha válvula direcional versus e embaixo está mostrando a posição do meu atuador. Então, por enquanto, o meu atuador está parado. Eu vou liberar o ar para o meu sistema. E aqui no meu sistema de segurança, eu tenho um botão Reset ligado a um relé de segurança. Junto em série a esse botão Reset, eu tenho os meus contatos das bobinas das válvulas que vão garantir a pressurização do sistema caso haja uma queda de energia. E além disso, eu tenho também a minha unidade de conservação com função de diagnóstico. Então, se caso ela detectar vazamento ou queda de pressão dentro do meu sistema, ela dá um sinal também para o relé de segurança, fazendo com que o meu sistema seja desarmado, mas que o meu atuador se mantenha na posição pressurizada. Então, vou apertar o Reset. O meu sistema vai começar a funcionar. Deixa eu mudar a velocidade de simulação aqui novamente. Vou colocar 1 para 1. Então, vocês podem ver aqui no gráfico abaixo que eu estou fazendo o controle de posição do meu circuito, enquanto o gráfico de cima mostra a tensão na minha válvula solenoide. Dentro da minha lógica de segurança, eu tenho 2 botões de emergência. Quando eu apertar um dos botões de emergência, ele vai cortar a alimentação do meu circuito, mas essas válvulas vão garantir que o meu circuito fique pressurizado na posição. Então, a posição onde o meu atuador estava quando eu apertei a emergência é a posição que ele vai se manter até que eu faça o reset do sistema. Aí vocês podem perguntar, mas a minha válvula direcional proporcional ainda está funcionando. Sim, porque a segurança do sistema está ligado na parte elétrica e não na parte eletrônica do meu sistema. É muito mais seguro eu fazer a segurança, pela parte de comandos do meu sistema. Então eu vou pressionar novamente aqui os botões de emergência,
vou dar o reset no meu sistema, ele volta a funcionar normalmente. Então essa é mais uma aplicação, mais uma demonstração, exemplo do que é possível se fazer com o software FluidSim. É claro que ele tem outras ferramentas bem interessantes, como por exemplo a possibilidade de ser controlado por um software de programação de CLP, como o CodeSys. O CodeSys que também é um software utilizado aqui na Festo para programação dos CLPs. Ele pode ser utilizado para comandar o FluidSim. Então eu monto o circuito e no CodeSys eu monto a minha lógica de programação e comando o meu circuito no FluidSim através dessa lógica que está lá no CodeSys. É bem interessante. Fora isso, ele pode ser controlado também por um CLP, um hardware real, assim como ele pode controlar um circuito real, usando uma placa de aquisição de dados da FEST chamada EasyPort. É possível montar um circuito pneumático, eletropneumático, hidráulico ou eletrohidráulico numa bancada e você faz o controle via FluidSim. Isso também é possível. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.